O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades, onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. No dia do juízo, Sodoma será tratado com menos dureza do que vós. Juízo, julgamento, é uma doutrina da escatologia judaico-cristã. A escatologia é uma grande área da teologia que estuda os fins últimos de todos os tempos. E dentro da doutrina escatológica do fim dos tempos, do julgamento, nós temos o juízo particular e o juízo final, do qual nosso Senhor está falando hoje no Evangelho de São Mateus. O que seria o juízo particular? E logo agora vocês vão entender por que um católico não pode ser espírita e por que o espírita não pode ser católico. Hebreus capítulo 9, versículo 18. E assim como está determinado que os homens morram uma só vez. Está dizendo que o homem vai morrer e voltar, morrer e voltar, morrer e voltar, para purificar os pecados. Os homens morram uma só vez, vindo depois disso a juízo. O juízo particular, portanto, quando chegar a nossa hora, nós vamos morrer. E logo após a nossa morte, seremos julgados. Eclesiastes capítulo 11, versículo 26. No dia da morte, retribuir-se-á a cada um segundo as suas obras. Então, no dia do juízo particular, em que cada um no seu momento, após a sua morte, será julgado e receberá conforme procedeu a sua vida neste mundo. Lucas, capítulo 16, versículo 22, nós temos a parábola do rico e Lázaro. Morreu o pobre e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Já morreu o rico e foi sepultado. E no inferno, estando ele entre tormentos, levantou os olhos. Isso nós chamamos na escatologia de juízo particular. Cada um passará por esse juízo. E o juízo final, do qual Jesus está falando no Evangelho, Mateus, capítulo 25, 31, 46. Quando o Filho do Homem vier, aí nós estamos falando de um segundo juízo. Quando o Filho do Homem vier, em sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele. Irão antes para o castigo eterno e os justos para a vida eterna.
Mas como vai se dar esse segundo juízo? O Evangelho de São João, capítulo 5, nos responde como será esse juízo. Vem a hora em que todos os que estão no sepulcro, todos, mesmo os que foram condenados no juízo particular, ou os que foram salvos no juízo particular, todos, vem a hora que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem, aí eu abro um parêntese. Os que fizeram o bem, esse fazer o bem não é algo relativo. Fazer o bem, nosso Senhor já diz, são aqueles que colocam em prática a vontade de Deus. Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aquele que coloca em prática a vontade do meu pai que está no céu. Eu fiz o bem, eu dei água para o cachorrinho abandonado. Eu fiz o bem, eu dei uma marmitex lá para o pessoal que está passando fome. Eu vejo às vezes que a pessoa diz assim, fulano é tão bom, ele só falta tirar a roupa do corpo para dar para o outro. Já viu isso? Mas bebe igual um gambá. Gasta o dinheiro todo dos filhos na jogatina. O que é fazer o bem? Repita comigo. Fazer o bem é praticar a palavra de Deus. Ponto final. Fazer o bem não é o que você acha que é bem. Fazer o bem. E aí, claro, dentro da palavra de Deus está alimentar os famintos, visitar os enfermos e tudo que você sabe, mas dentro de um critério, que é a palavra de Deus. Continuando, então vem a hora que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida. Então, os que no juízo particular foram julgados dignos, ressuscitarão para a ressurreição da vida. E os que praticaram o mal para a ressurreição, então, aqueles que estão no inferno também vão ressuscitar, só que é uma ressurreição de condenação. E aí, o Catecismo da Igreja Católica dirá que nesse juízo final, todos os nossos pecados e as nossas virtudes serão reveladas. Em Apocalipse, capítulo 20, é dito que será aberto um livro nesse juízo final, e tudo que nós fizemos na vida será como um julgamento. Olha, fulano, aí nós podemos fazer um link com o que nós ouvimos na primeira leitura. Moisés foi um assassino. Moisés teve uma vida errada. Todo mundo tem um passado. Mas Moisés se converteu ao ponto de ser um instrumento de salvação para o povo de Israel. Davi foi um adúltero, um assassino também, mas ele se converteu. E aí Jesus começa dizendo no Evangelho de hoje que quem não se converter diante de todas as graças que ele já nos revelou, e aí você pode lembrar daquela passagem que diz que a quem muito foi dado, muito será. É justamente isso que Jesus está dizendo. Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos milagres, porque não tinham se convertido. Então ele está dizendo, se Sodoma tivesse visto Lázaro ressuscitar, se Sodoma tivesse visto o pão se multiplicar, se Sodoma tivesse visto tudo o que vocês viram, com certeza teriam se convertido. E vocês viram e não se converteram. Por isso Sodoma será tratado com menos rigor do que vocês. E para nós, que temos a plena revelação da palavra de Deus, que temos os sacramentos, que temos todos os bens espirituais à nossa disposição, nós temos tudo para sermos salvos. O inferno é o lugar daqueles que não se arrependeram. É só isso. Moisés teve o seu passado que nós estamos vendo nos últimos dias.
de assassinato, talvez você tenha de droga, talvez tenha de adultério, talvez tenha, não sei. Mas é preciso a conversão e a santidade de vida. O que é fazer o bem? Praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus que diz amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. A palavra de Deus. Fazer o bem não é o que eu acho que é fazer o bem. Convertei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre